Gênesis capítulo 5. Esta é a árvore genealógica da raça humana. Deus criou a raça humana à sua semelhança, com natureza semelhante à dele. Deus criou macho e fêmea, e os abençoou, a raça humana como um todo. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho semelhante a ele, física e espiritualmente, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Aos 105 anos de idade, Sete teve Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 912 anos e depois morreu. Aos 90 anos de idade, Enos teve Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 905 anos e depois morreu. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Malael. Depois do nascimento de Malael, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 910 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Malael teve Jarede. Depois do nascimento de Jarede, Malael viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e depois morreu. Aos 162 anos de idade, Jarede teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jarede viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 972 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 375 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente foi-se, pois Deus o levou. Aos 187 anos de idade, Matusalém teve Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos. Ao todo, Matusalém viveu 979 anos e depois morreu. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: "Esse vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou." Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Aos 500 anos de idade, Noé teve Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então, passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Eterno disse: "Não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão de morrer. De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos." Isso foi no tempo em que havia gigantes na terra e também depois. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: "Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos,
cobras e insetos, aves, tudo que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então Deus disse a Noé: Chega, é o fim da raça humana. A violência está por toda parte. Vou dar um fim nisso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça 3 andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposa e as esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis, 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Gênesis capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: Agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isto aconteceu no ano 600 da vida de Noé. No dia 17 do 2º mês, as fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam, e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam, o fôlego da vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram,
todas as criaturas que viviam em terra seca. Tudo foi exterminado. Pessoas e animais, criaturas que rastejavam e que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Gênesis capítulo 8. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais, selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do 1º mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles, e leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam, toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos seus filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie, e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Mateus, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do Oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido Rei dos Judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos essa peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda a Jerusalém. Herodes não perdeu tempo, reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito: ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto,
conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda a parte, e assim que a encontrarem me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado: do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor, idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e de muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando a receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em um sonho a José, no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu. Levantou-se, pegou a criança e sua mãe, e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai, Herodes, como rei da Judeia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez, orientado em sonho, rumou para as colinas da Galileia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado Nazareno.